Beleza. Eu? Gravando. Vai. Churrasco e papo furado, Rafinha. Ah, mas não precisa acusar. Claquete. Também. Só cuspindo no convidado dele. Mentira, tô zoando. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um churrasco e papo furado. Hoje muito especial com Ah, na meu hora amigo. que começou a falar, passou um avião aqui. É, pô, mas vai igual, vai Tá igual. igual, tá bom. Vai. Rafinha Basto, apresentador, humorista, roteirista, repórter, eu tô tentando me lembrar, sou né? isso tudo? Não, tudo, é tudo Vai isso. mais. É repórter, apresentador, já falei. Basquete. Basquete, filho do Júlio Roberto, eu te quebrei essa aí, filho do Júlio Roberto e também da Yolanda Bastos. Caramba! Seja bem-vindo, Rafinha Bastos, ao nosso velho. churrasco papurado. Tá tipo um Faustão que dá soco na cara das pessoas. Isso. Entendi. E aqui a gente faz assim, Rafinha, a gente come de verdade, Mas porque é não bom tem o produção. churrasco. O churrasco hoje é pra mim especificamente, não tem é. outra pessoa. E eu me lembro quando eu te liguei, ô Rafinha, e aí tu falou, Verdão, na boa, eu tô indo só pra comer. É. Foi o que tu falou. Eu tô conversando porque você tá me perguntando. Se eu parar, eu parei também. Tô só esperando a carne chegar. E já que a gente tá falando em comida, Rafinha, É o como primeiro gaúcho que você entrevista no quadro? É, eu acho que sim, tem razão. É gaúcho. churrasco É verdade, nosso. esqueci também que é gaúcho também, né? E Rafinha, já que a gente tá falando em comida, que vai ser servido daqui a pouco, Tá bom. que a gente, né, tá meio que nevando também, mas não tem problema nenhum. Eu quero saber um negócio. É que tá vindo todo churrasco na nossa orelha aqui, ó. Eu quero saber um negócio aqui, Rafinha, sobre o que a gente conversou outro dia do regime ou como é que é, do intermitente? Eu fiz o Ou jejum intermitente. Jejum intermitente. Explica pra gente como é que é esse negócio aí. Seguinte, jejum intermitente é uma dieta baseada não nas coisas que você come, mas no horário que você come. O cara diminui a janela de comida. Então, Só um pouquinho, vai ter que pedir ele pede pra ele parar de bater. Tem como dar uma paradinha ali pra nós, por favor, ele é do contra, martelo, ele é por contra favor? o jejum intermitente. Eu comecei a falar e ele me interrompeu. Tem como dar uma paradinha, por favor? Ah, é a outra obra. É na outra, vai mandar os caras para trabalhar, os caras vieram aqui para isso. Não, tá bom, a gente para de trabalhar porque o Verdun quer gravar, os caras da outra casa. Verdun, eu tô muito impressionado que tem um cara que entrevista, come churrasco e ainda é preocupado com o áudio do negócio. Eu fico bem preocupado também. Impressionante. Então vamos aproveitar, depois dessa isso. aqui tu... Mas aí nós vamos conversando de boca cheia, hein? Daí tem a edição, né, você edita, né? É uma dietinha que você diminui a janela de comida. Então, por exemplo, assim, ó. Você não come durante 16 horas e come durante 8. Então você começa a comer meio-dia, primeira refeição, não toca em nada de comida, até meio-dia. Aí faz uma refeição meio-dia, faz um lanche tarde, aí janta 8 horas da noite. Não come mais. Sim. Diminui a janela. O teu corpo fazer um jejum durante esse tempo todo, e aí ele vai lá e ele se renova, ele troca célula, ele te E aí ajuda tu sentiu a diferença mesmo ou não? Nenhuma. Não, fala a verdade. Nenhuma. Tu me falou que Não. sentiu sim. Senti. Perdeu um peso? Perdi peso Tu tava legal. querendo fazer pelo peso, tava se achando Não. meio gordinho, alguma coisa assim, Eu não? queria perder um pouquinho de peso, mas eu soube que é uma maneira legal de você dar um boost na testosterona. Porque aqui não tem bomba, não. Vanderlei, tá assistindo, Vanderlei? O Vanderlei Não tá tem bomba, assistindo. não, Vanderlei. Não tem esse negócio de sair correndo pra trás do banheiro da academia, porque os Tem essa fiscal história chegam. também. É, isso aí não. Inclusive, ele fez uma pergunta pra ti, Ok. entendeu? Vamos botar agora já, vamos Vai aproveitar, lá, claro. vai lá. Eu gosto muito do Vanderlei, eu amo o Não, Vanderlei. o Vanderlei, Deus o livre, ele é demais, né? Vamos ver aqui, eu botei aqui o Vanderlei. Vamos ver, eu vou botar aqui perto do... Tá. Ó. Se falar uma dessas de mim aí, eu vou ir meter a mão na cara desse cara Ah, aí, não, mano. Verdun. Não, mas não. O cu do cachorro é Peraí. o cu dele. Não. Vai se fuder. Não. Falar do nosso gordinho aí. Do Só gordinho. nós podemos falar. Não, peraí. Isso aí não é Não é pra ti, não é pra ti. Viajei. Não, esse aqui era um assunto que tava falando do Guerê. Ó. Que ninguém Não. fale do Gueré só porque ele é um bosta. Não. Entendeu? Só porque ele é um bosta, os caras acham que tem o direito. Como não é esse, tô viajando. Não é isso aí, isso aí não é... Quem vai falar desse ex Agora já que tu conhece o Gueré mesmo, tá mais vamos flácido escutar. que saco de velho. Ele não tem o direito de falar isso. Pode falar. Você ainda tá no Uber aí, velho? Se você ainda estiver no Uber aí, avisa o Uber aí, esse o motor Felipe, não é o nome dele. Avisa ele que ele não pode falar do barriga de pele de saco, não. Entendeu? Só a gente que pode falar. Ah, que putaria. Não, viajei. Não era isso. Mas já que tu conhece o Guerê, Eu conheço. tu pensa igual também? Não, na verdade. Gordo do caralho. Não. O Guerê, o Fábio Guerê. Gosto dele. Ah, tá. Mas é... Eu quero que ele se foda. Mentira. Não, tô brincando. Ele Agora fez vai. harmonização facial. Ele fez. Aqui, ó. Agora é verdade. Agora vai. Saber do Rafinha Bastos. Se ele é a favor ou contra a vacina. E por quê?
Baseado em que ele tem essa opinião. Né? Um abraço aí, Rafinha, tudo de bom? Se cuide. Foi ótimo falar com você lá, querido. Um abraço. Eu não gosto de você, mas tem bastante seguidor, então tá bem. Valeu. O diretor viu, né? Entendeu? Ele não gosta, mas como tem muitos seguidores, ele, entendeu? Ele te tolera. Que eu sou contra a vacina? Eu sou completamente a favor da vacina. Não, ele perguntou qual é a tua opinião. A minha opinião, eu sou completamente a favor do uso da vacina. Sim. É uma maneira que a gente tem de imunizar, diminui em 100% a ocorrência de caso grave. Tem gente morrendo pra caralho, vai desafogar as UTIs aí do Brasil inteiro. Tem que se vacinar, cara, não tem esse papo não. O que eu acho, na verdade, mais importante do que o papo da vacina é... Siga isso, corno! Porra! Vai ter que ser, vai ter que ser. Eu fiz isso aqui pro pessoal sacar que tem uma serra, entendeu? Que a partir de agora o áudio assume. É isso aí, é isso aí. Deixa eu te falar. Eu acho que as pessoas têm, na verdade, é que o papo de vacina, vai se vacinar, não vai se vacinar, é importante, não tenha dúvida. Mas eu acho mais importante que as pessoas cuidem da própria saúde, para quando pegar uma doença dessas, o corpo está preparado para lidar com ela. Eu peguei. Ninguém pegou, Peguei. mas é um cara que se alimenta bem, é atleta. O que aconteceu contigo quando você pegou? Não, eu fiquei mal do quadril e das costas. É velho, né? É velho, mal preparado Não, fisicamente. eu sabia que o vírus, ele Você vai... ficou mal mesmo. Eu Pô, fiquei você mal. derrubou minha teoria. Não vou falar mais nada, então. Não interessa com quem for, assim, depende Tá de cada vendo? pessoa. Realmente eu senti na pele, eu fui para os Estados Unidos lutar, fazer um grappling, né? E aí fiquei lá durante um mês, quando tava na última semana, peguei. Fui para um hotel, tava na casa do Kelvin Gastelum, peguei, fui para um hotel para não contaminar ninguém. E começou a dor no quadril, dor no rim, dor em É tudo. mesmo, cara? E tu sente onde ele tá, assim, sabe? Ele vai te testando no quadril. Começa a trabalhar teu quadril. Uhum. Não deu, ele vai pro rim. Não deu, ele vai indo. Caramba, é uma cara. viagem. Não, Não sabia que tinha fiquei passado mal com isso. Passei mal. Minha mãe, pô, eu tô indo pra ir agora na Espanha, tô tá louca, mano. Imagina se tu não tivesse um pulmão preparado. se teu Não corpo- pegou nada, mas Entendeu? a garganta, Rafinha, sabe um maçarico? Pega um maçarico e faz assim na garganta, abre a boca. Impressionante, Se até um atleta impressionante. sofre com isso, imagina Meio ex-atleta, não, tô brincando, vai. porque Eu vou lutar ainda, atleta. Vai lutar ainda. Né? O pessoal do exterior não entende português, né? Que senão você vai admitir que é ex-atleta e o pessoal já vai cancelar tua bolsa. Já cancela o contrato novo. Mas eu acho que, cara, tem que levar isso a sério, imagina. Vanderlei deve ser os caras que é anti-vacina. Não, o Vanderlei eu não acha consigo que- entender, não. Ele acha que o Covid não existe, né? Não, o Vanderlei, ele dá a mão pra todo mundo, e cumprimenta, e papai dá beijo, abraça todo mundo. E não pegou ainda. Eu não entendo. Tu já pegou já ou não? Não peguei. Não pegou também? De repente hoje aí de cumprimentar todo mundo Ah, eu aqui. cumprimentei todo mundo. Pegar, pegou. É? Alguém já pegou aqui? Tu acha que tu já sentiu que tu Ninguém pegou e de repente sentiu alguma coisinha a mais Já e... fiz teste e não peguei, nunca Ah, peguei. entendi. Aqueles testes me falou que nunca peguei. Não sei como também, porque eu faço show, saio na rua, Sim. uso máscara, tem que se proteger, cara. É isso aí. Esse negócio vai pro ar quando todo mundo já tiver vacinado já, né? Nem vai fazer diferença nenhuma isso aqui. Vai, larga o Vai ser um vídeo a assunto cada... velho, né? Larga o vídeo a cada 2 meses. Então, pô, já tá em outubro isso aqui. Rafinha, vamos mudar um pouquinho de assunto sobre o que eu falei, te apresentei, realmente tu é, né? Humorista, apresentador, jornalista, né? Roteirista. Como é que tu consegue dividir tudo isso aí que tu é, né? Mas como é que tu divide? Depende de cada trabalho, tu se transforma, ó, hoje é o jornalismo, eu vou ser jornalista. Hoje eu sou roteirista, eu vou ser roteirista. Como é que tu consegue te dividir? Eu acho que depois de um certo tempo, cara, tu te torna... Eu sou o Rafinha. Então, assim, as pessoas sabem que quando... Prazer, Verdun. É, Verdun, prazer. Então, quando a pessoa me contrata para fazer algum trabalho, qualquer coisa do gênero, sou eu, é o pacote que ela está comprando. Então, assim, sou eu com os meus problemas, com os meus riscos, com as minhas criatividades, com as minhas ideias e tudo mais. Independente do que eu estou fazendo, tem a minha marca ali. Sim. Se é uma marca legal, a gente está para discutir ainda, né? Claro. Mas, de qualquer forma... É a minha maneira de fazer as coisas. Eu sou um cara que eu sou comediante, eu gosto de trabalhar com O comédia. que tu mais gosta de fazer de todas as profissões, eu vou até olhar aqui. Eu gosto de conversar. Vou falar toda. Tu gosta de conversar, mas qual que tu mais gosta de fazer? Então vamos aqui mais uma vez. Humorista, apresentador, repórter, jornalista. Até que a gente ia perguntar a diferença do jornalista e do repórter, mas nada a ver. Nenhuma. É, isso que eu ia te perguntar. Empresário, roteirista, ator. Eu fiz alguns pornôs aí. Fez- Eu não quero falar sobre isso. Não, isso a gente não vai falar. Aqui muita criança assiste, né? Tá bom. E youtuber? Qual que tu mais gosta de fazer? Eu gosto muito de subir no palco. Sim. É uma coisa que eu me sinto muito à vontade. Foi onde começou toda essa história. E gosto muito de bater papo, que eu faço lá no meu Mais Que 8 Minutos. E gosto, essas duas coisas que eu mais gosto de fazer na vida
É isso. Eu vi que tu grava, por exemplo, a gente vai gravar só contigo hoje e deu, não tem mais nada. Tu gravou, acho que quando eu tava lá, já tava chegando a comediante aquela, como é o nome dela mesmo? A Bruna. Tu, a Bruna, não sei o que, tu já tinha feito quanto tu faz 4, 5 durante... Faço 3, 4 num dia. Eu gosto muito, cara, de conversar com pessoas E diferentes. a mesma conversa que tu teve no primeiro, assim, tu acha que tu dá igual pro último ou não? Tu fica na mesma vibe ou não? Cara, é uma conversa. Você não tem a mesma conversa com todo mundo, assim, sabe? Eu não tenho Mas eu roteiro. digo de questão de energia. É o do primeiro que fez por muita energia e o último já tá pô. Não. Tá em casa mesmo? Cara, eu acho que quando você gosta de fazer uma coisa, não é trabalho, entendeu? Tô batendo papo com gente Nem que eu eu quando gosto. eu vou lutar. Aí já não sei, né? Não é, tô te falando. Tu gosta mesmo? Tá louco? Tá entrando, tu entra no palco com a mesma tranquilidade que tu tá contendo essa conversa comigo? É uma pergunta? É. Não, mas o programa é bem. Não, mas me responde essa, que agora eu fiquei curioso. Ele acha que tá no ar no mais Não. 8 minutos. Não é do mais, não é o teu canal. Mas tu fica tranquilo que, tipo, a gente, tipo aqui, Claro, tá louco? Não, se eu tô bem preparado, se eu sei que eu me preparei bem, eu fico 100%. o nervosismo é quando você não tá. Não, e o medo, me perguntaram ontem, eu fui num podcast também, o cara, pô, e o medo, velho? Pô, o medo não tem como dizer que não tenho medo. Ansiedade já é medo também, tu tá ansioso, Isso. é tudo misturado, é uma sensação, se eu tô bem preparado, vai que vai. Mas se eu sei que eu me lesionei, mas eu tenho que lutar pela grana, de repente, aí é que bate. eu vou ter que ir, mas tu vai naquela, pô, e tu sente também, uma coisa que eu falei ontem, que foi engraçado, que tu sabe quando tu vai perder, ou quando tu vai ganhar. Tu sabe, tu sente no olhar do cara, na energia do outro atleta, dá pra ver. Mas eu tenho certeza que os ruins sempre acham que vão ganhar e perdem. É, né? Tu sabe porque tu é bom. Quando tu tá bem preparado, é difícil te pegar. Não, e tem né, o negócio do difícil. preparo, da lesão, e às vezes tu não treinou como deveria. Deu aquela estagnada. Exatamente. Agora tem uma coisa do esporte, cara, que eu passei, eu fui atleta até os 25, né? Jogava basquete. A gente esqueceu de falar isso aí que também, jogou basquete, Joguei- mas não profissional. Joguei profissional Jogou. durante uns 3 anos, assim, até parar e falar, pô, não é Não, muito o meu negócio aqui. Mas sempre gostou. Eu sempre Mas tu gostei. nunca foi o Eu top. nunca fui o top. Eu já joguei basquete também. Mas eu na fui praça. bom o suficiente pra jogar profissionalmente, ou seja, eu não era o top, porque no Brasil é assim, cara, pra você viver do basquete, você tem que ter nível de seleção brasileira, assim. É muito difícil. Altura 1,98? Eu tenho 98. Tá, né? Eu joguei até onde dava, entendeu? Sim, sim. Agora, tem uma coisa do basquete que eu acho que de repente você ainda é atleta, você tá nesse momento, você é um cara competitivo. Muito. Você não entra pra... Até no PlayStation. Esse é o problema, velho. Impressionante. Posso te falar? Esse é um problema. Toma só um cuidado. Obviamente eu não fui um atleta do teu nível, então não dá pra comparar. Mas- Quando eu parei de jogar, Sim. eu transferi a minha competitividade, que morava só na quadra, para outros lugares. Aí eu comecei a me atrapalhar na vida. Entendeu? Competitivo nas relações, um pouco competitivo no trabalho, não a ponto, obviamente, de prejudicar ninguém, mas assim, uma conduta de querer ganhar em coisas que quem se importa. Fica essa carência da competitividade do esporte. Por isso, dica minha, parou de lutar, continua fazendo competiçãozinha de jiu-jitsu, de grappling, porque Tem- senão não, tem um não, lugar loucura, para certo, você, louco. um lugar para você colocar essa competitividade, energia. porque tem muito atleta que para totalmente e o cara fica desamparado. Começa a lutar, brigar com quem não tem que brigar, lutar com quem não tem que lutar e não faz o menor Por sentido. exemplo, se eu querer ir lá e bater no parceiro da serra ali, nada a ver, né? Não tem. fica legal. Não vai O ficar pessoal legal. vai achar que não foi bacana. Então a gente tá trabalhando. A gente tá trabalhando aqui e o cara tá trabalhando lá. Cada Ele um não vai faz- dizer, para com o churrasco que eu tô com fome. Ele não vai. Entendi. Você não pode falar, para com Mas e essa se eu convidar ele pra comer um churrasco? É uma boa estratégia. Churrasco aqui! Não, tá focado. Tá focado, né? Focado, velho. Focado. E o Rafinha, e sobre como eu não falei, né? Eu não citei, mas como pai, né? Eu sei que tu é uma. Sou pai. Eu sei que tu é pai. Não, eu sei. Com tonzeira, né? Bom Tu fala- pai. Bom pai. E aí, como é que é essa relação com o teu guri lá? Cara, minha relação com meu filho é muito legal. Eu consegui desenvolver uma parceria com ele muito bacana. Agora, meu filho tem, como qualquer criança, tem uma série de questões que você tem que estar o tempo inteiro atento, assim, sabe? Eu sempre fui um cara, a gente, porra, você é de Porto Alegre também, né? Sim, sou gaúcho. Tua educação foi na rua, Muito, entendeu? Brincando com muito. bola, jogando, quebrando braço. Bolita, Sapata, taco. taco. A gente fazia tudo isso. Licença pra 2, entrega os tacos. É. E o teu taco era, você botava, a tua base era pauzinho ou era latinha? Não, a base era latinha de óleo, de azeite, né? Azeite. Aquela, né? Essa aí. Se o cara dava uma bolada, dava aquela amassada na lata. Amassava a lata e perdia os tacos.
Perdi os Se tacos. tu batesse na latinha sem querer, perdia os tacos. Isso. Claro, não, eu é, lembro disso. É legal, é legal. Bola perdida! O cara quando perdia a bola, eu lembro disso. Ou vai na venda, quando jogava lá, o cara vai lá, né, buscar É. uma Coca-Cola pra mim, não sei o quê, mandava o cara buscar alguma coisa, né? Cara. Então, essa Era educação legal, que a gente A carrinho tem. de rolimã também era legal. Rolimã tu não fez. Rolimã sim, Tu não claro. tem cara Claro de, que tu sim. não fez carrinho de rolimã. Como não? Não. Duas rodinhas de Eu rolimã vou em cada exigir lado. uma foto, vai ter que botar uma foto e eu boto na... Foto. Nem existia foto nessa época. Não? Não Do existia carrinho de câmera. rolimã? Não existia câmera. Eu fazia o meu carrinho de rolimã. Tu fazia? Claro, eu fazia. Tu era engenhoso, então. Não, eu fazia, entendeu? Ajuda de alguém sempre, não sozinho, mas botava rolimã, botava os preguinhos, papá. Mas era controle no pé? No pé, claro, tá. no pé. Daí tinha um negócio do freio, às vezes passava na mão nos dedos. Ah! Sabe quando Sim, é. pegava nos dedos? Plac. Mas o teu, onde tu morava? Onde é que era o bairro que tu morava? Eu morava em Petrópolis. Petrópolis tinha ladeira. Claro, tinha Montenegro. Pá, eu lembro, lembrei eu a sei, Montenegro porque dali. no Menino Deus era a planície, Sim. que é Planalto, é tudo O reto. Menino Deus tinha a Xuca, a pizzaria. Tinha 5 Xuca? É, mas essa era a 5. Era a 5. Onde ficava a 5? Na- Papo muito nosso, desculpa aí, pessoal, não... Tá? Isso aí é só da gente aqui. A Volta Xuca- daqui uns 3 Não, minutos a que essa Xuca, conversa... mas o que eu me lembro muito da Xuca é assim, ó, porque assim, Pizzaria. ó, é uma história que quando teu aniversário tu comia grátis. É. Ninguém comia grátis, mas Isso, tu comia. Bom isso. aniversariante, mostra o documento. Isso. Aí eu me dava mal, porque meu pai me registrou no dia errado. Eu nasci no dia 30 de julho, meu pai me registrou no dia 24 de agosto. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque tinha que pagar uma taxinha de R$5. Entendeu? Aí ele foi um mês depois, chegou lá pra registrar, o guri, né? Foi registrar. Aí você, não, é que ele nasceu no dia 30 de julho, mas hoje é dia 24 de agosto. Ele, tá, mas, não, tem que pagar R$5. Ele, e se eu registrar hoje? Não, hoje é grátis. Então é hoje que ele nasceu. Ah, é? E aí tu vai no dia que não é teu aniversário. Ele me mente que é uma história algum dia importante da bandeira, porque é militar, né? Dos nós. Xuca, eu lembro da Xuca. Aliás, tinha competição de mais pedaços de pizza que comia. Qual é o teu recorde? Eu sei o meu. Eu não me lembro. Recorde de pedaços. Eu perdi pro meu amigo nesse dia. Eu comi 35, ele comeu 42 pedaços. pode ser. 42 pedaços de pizza. Eu É comi mesmo? 35, eu não vou 40? esquecer. Não, eu já era bem menos. 35. 12, no máximo 15. Não, fraco. É? Fraco. Fraquinho, né? Fraco, magrinho. Você devia ser magrinho. Eu era magrinho, como é que está? Eu era magrinho mesmo, O bem negócio magro. Eu era pesadinho. 35 pedaços de pizza na Hoje eu tô Xuca. pesando quanto? Hoje eu tô pesando 109. Eu tô com 115, 116, acredita? Não parece, ó. Mas eu tenho Mas é 116 quilos. porque... O osso. Ah, tu não é um cara... Não, tu não é um cara com estrutura grande. Ossudo. Né? Ui! Não é não, cara. Não sou. Não é não. Tem os caras que você pega, o Mark Hunt. O Mark Hunt é 140. Então, tu pega no pulso dele, nem encosta. Não, o Mark Hunt é 140. Tá louco. Se ele fosse magro, ele tinha todo o teu peso. Tu Se acha? ele fosse magrinho, Não, porque o Mark estrutura Hunt, óssea... quando eu lutei com ele teve que baixar 15 quilos. Pra baixar 15 quilos, ele lutava com 120. Porque o limite é 120. E Ele teve que baixar 15 pra chegar a 120. E ele chegou uma semana antes no México, sabe que é altitude, né? Pega muito. Chegou uma semana, teve que baixar peso, eu já falei, pô, tá louco, né? Não quis subestimar o cara, mas tava muito bem preparado, tava 2 meses e meio no México. Eu vou te fazer uma última pergunta. Pode fazer uma última pergunta? Claro, não, E aí fazer depois mais. você vai... É porque eu sei... Não, é churrasco pra furado mais que 8 minutos. Porque eu tenho... E tá ótimo. Pode Não, botar. Tá bem. O Caim Velasquez era um demônio. Sim. Tipo assim, ninguém imaginava... Não é que tu pudesse ganhar. Que Ninguém, alguém pudesse é verdade, ganhar é bem. verdade, é ganhar, verdade. tudo bem. O cigano tinha dado aquele pombo sem Sim, asa que sim. pegou e derrubou. Mas ninguém imaginava que o Caim podia levar uma surra. E realmente foi uma surra mesmo. Uma surra. Não, mas ele me bateu também, eu saí todo quebrado. Mas todo quebrado, eu falei até, todo Não. quebrado, com a Ele saiu- vitória. ele saiu chateado de tanto pau que ele levou. Depois ele nem não me cumprimentava assim, ô, e aí, Verdun, nada. Só Ah, é mesmo? É, Então ele ficou triste. ficou magoado. Mas quando... Eu convidei ele a fazer o churrasco pra furado, ele não, ele fez assim, em espanhol, né? Como é que é isso, Eu convido o Caim. Eu quisiera invitarte a hacer un programa de YouTube, ¿se puede? Me dijo, no. Assim, ele não fala muito, ele é bem, né? Ele falou, não, Você bem. sabe que a minha mulher, ela morou muito tempo no Equador, né? Morou Sim. tipo Ela fala bem, eu vi ela falando. 18 anos morou no Equador. Ah, não, ela fala bem demais. Fala Ela não tem nem super bem. sotaque, ela tem. Eu sou um cara apaixonado. É isso que eu falava hoje, eu queria Cara falar isso aí. apaixonado. Namorador nas antigas ou não? Sou- Ou sempre pegou as gurias ou não? Comi um pessoal. É mesmo, Comi mas não um- agora depois de conhecido, depois famoso, babá. Não, Famoso. Calorão e nevando, né? Famo- Que viagem. Tá nevando, mas nada a ver, vai lá. Ai,
Por isso tá de casaco. Prazer estar aqui no Polo Norte gravando contigo aí, Wendel. Mas eu vou te falar, eu peguei uma Não, eu quero saber antes, turma. Rafinha. Não, agora é fácil. Agora tu, com essa latinha, tu pega mesmo. Não. Com essa latinha tu pega porque a pessoa te conhece, fica mais fácil. Não, Verdun, não tira o meu mérito, não. Que eu sou um cara que é o seguinte. Eu peguei um pessoal quando eu não era conhecido. O que acontece é o seguinte, quando eu... Mas sempre no papo, né? Sempre na lábia graça, ou na graça. No humor. Viu? No humor. O humor... As pessoas perguntam pra mim assim, qual é o limite do humor? O humor não tem limite. Eu ia te fazer essa pergunta porque o humor, no final, né? ele rompe o limite, por exemplo, até mesmo do bloqueio pessoal. A pessoa não quer te dar assunto. Você está numa festa, querendo trocar uma ideia. Sorrisinho começou, quebrou o limite. Então Sim. o humor serve exatamente para quebrar, para você poder se comunicar de uma maneira mais eficiente. Consciente que era no humor, não na beleza. Assim, pô, eu sou um cara grande. Vai querendo acabar com o cara. Isso aí. Limpa aqui. Tem bastante neve aqui. Chateou, fiz supino ontem com 55 em cada lado, o cara tá diminuindo. Aqui do nossa. Porra. Quer derrubar Legal Quer derrubar um amiguinho, né? Tá muito bacana essa entrevista com obstáculos aqui. Seguinte, eu sempre gostei de namorar, cara. Sempre me apeguei. Esse papo de vai lá, come a pessoa, come a velha, come o cachorro, come o abajur. Não é muito, menino. Não é a tua. Eu começo e, legal, eu quero entender, eu quero conhecer a pessoa. Eu gosto de gente. Sim. Esse negócio de ir passando a vara no pessoal... Gostar de gente é um total... Não comi homem, não. Não, eu gosto de gente... Para o pessoal, né, fica... Não, nunca trazer com homem. Gente é todo mundo. Nunca trazer com homem. Vanderlei, você não tem vez aqui não, Vanderlei. Não. Muitas... Vanderlei. Foi uma menina. É que tem um amigo nosso aí que tu vai conhecer, claro, que é o Joinha. O Joinha, a frase do Joinha é essa. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente, né? Não tô dizendo nada, estou dizendo a frase do Joinha. Conhece o Joinha muito bem, conhece o Joinha. Joinha tá louco. Não, meu negócio Eu gosto de gente, ele fala. Meu negócio é menina mesmo. Entendi. E aí, o problema é o seguinte, né, cara? Eu me casei basicamente um ano antes de virar conhecido. Sim. Então eu passei 13 anos... Quanto tempo casado, Rafinha? Eu fui casado durante 13 anos. Sim. Foram 13 anos famoso e casado. Quando a minha mulher me deu um pé na bunda, a minha fama acabou. Então eu meio que nunca aproveitei. Olha. Olha só, botou Ele veio pra fazer barulho só pra aparecer, né? Então fechou, vamos lá dos nossos. Vamos lá. Já tá gravando? O diretor é diretor. Rafinha, vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Tá boa essa conversa aqui? Nossa comparada conversa com as outras. Tá irada, tá louco. Uma das melhores que eu já fiz no programa. Tá falando sério? Olha só, vamos conversar sobre os Estados Unidos. Tu tá no Brasil agora, tá em São Paulo. Corona, porque tu quer ou porque é por necessidade, pelo corona? E eu também quero saber sobre... Tá bem, vai. Responde isso primeiro, vai. Você não perguntou ainda. Eu não perguntei ainda? Parei na metade. Por que eu tô no Brasil? Por que tá no Brasil? Pra simplificar. Eu tava nos Estados Unidos criando uma carreira internacional de stand-up. Tava dando muito certo, cara. Eu morei em Los Angeles primeiro, depois passei a morar em Nova York, as coisas estavam dando... Quanto tempo em Los Angeles? Eu passei 1 ano e meio em Los Angeles. Só? Pensou mais, né? 1 ano e meio e quase 1 ano em Nova York. Consegui muita coisa legal, cara. Sim. Eu acompanhei. Me apresentando nos principais clubes de comédia. Que era meio um sonho já, né? O sonho de todo comediante brasileiro é fazer esse circuito que eu tô fazendo. Mas é o sonho de qualquer brasileiro, mas fazer que nem tu, o show em inglês, tem que respeitar. Não, na boa, tem que respeitar muito, porque fazer o cara rir em outra língua, porque o teu inglês... Explica por que tu fala bem inglês. Porque tu foi antes pra lá. Explica um pouquinho, por favor. Você já sabe. Por que tu já sabe a resposta? Mas eu quero que o pessoal, entendeu? Morei nos Estados Unidos em 1999, que eu recebi uma bolsa para jogar basquete, para jogar o campeonato universitário americano. Eu joguei 1 ano e estudei lá, e lá eu desenvolvi o inglês e aprendi um pouco do humor. Tive meu primeiro contato com esse negócio chamado stand-up comedy, que era algo que não existia oficialmente no Brasil, assim. Existiam ali o Chico Anísio, fazia algumas coisas, Jô Soares, o Zé Vasconcelos. Natural, mas não era chamado stand-up. Mas não era um circuito de grupos e tudo mais como a gente estava fazendo, entendeu? Então o que aconteceu foi, eu fui agora para me dar essa oportunidade. Depois de ter feito muita coisa no Brasil, eu falei, porra, eu acho que esse é um desafio que eu queria. Sim. Aí eu me dei essa oportunidade de tentar uma carreira internacional e as coisas Deram realmente certo. deram... Eu fiz
Se parasse agora, eu sei as conquistas que eu já tive, assim, que são muito específicas, porque é um circuito que a galera que não entende muito bem, só comediante sabe. Quando que eu virei regular do Cellar, regular do Laugh Factory, que são os clubes de comédia mais bombados que tem. Eu sei, eu nunca fui, mas Não, assim, porque meu inglês não é muito bom, me contou várias vezes. Não dá Verdun, pra entender. Verdun, vai no meu show, vai no meu show. Eu falei, paz, é em português ou em inglês? Não, é em inglês, Verdun. Valeu, Rafinha, um abraço. Te vejo em São Paulo. Te vejo em São Paulo. Então, aí, quando deu essa treta toda, eu tive que voltar pro Brasil. Eu tenho um filho aqui, né? Tonzeira. O Tonzeira, que eu venho uma vez a cada 2 meses, pelo menos, assim, passar uns 15 dias com ele. É difícil. Essa é a parte mais difícil de morar lá, é estar longe do filho. Aí, quando deu esse negócio da pandemia, eu falei, vou pro Brasil pra ficar com meu filho, porque se eu tiver que ficar 6 meses preso em algum lugar, Vou que com meu fique filho. perto dele, entendeu? Foi isso, basicamente. Começou a nevar de novo. E aí, mas e qual é a diferença do humor ali, Rafinha, do brasileiro e do... Isso é importante perguntar, Muito né? importante, cara. Porque é um humor diferente, Claro né? que é. É uma risada diferente e o termômetro também. Agora... Agora o cara morreu ali. o cara que a gente tava falando O cara caiu. faleceu ali. Ô, dos nossos, tá bem? Tá vivo aí? Tá vivo aí? Tá bom, ele fez assim, ele mandou um joia. Então fechou. Tá Tamo bom. junto. Mas deu um barulho de corpo, Nossa, né? foi crânio, sabe? Quando... Tum. E aí, Rafinha, diferença. como é que é? A diferença do humor Diferença. americano e o brasileiro. E nos Estados Unidos, a grande diferença é que ele é inglês, né? Próxima pergunta. Não, não serve. Tem que ser diferente. Eu sei que é. É diferente. As referências são diferentes, a vida é diferente, o senso de humor é diferente. É. E eu vou me adaptando. Por isso que eu tive que morar lá. Não dá pra ser. Eu vou lá tentar. Marquei show no dia 16. Não. Eu queria estar lá dentro, inserido na realidade dos caras, pra entender o que funciona, o que não funciona. Dentro do que funciona, o que eu acho engraçado e legal pra mim. E aí fui lá e desenvolvi o meu texto. Uma das coisas que me facilitou muito nesse processo é muito específico isso aqui. que eu estou falando. O pessoal perdeu o interesse. Não. O pessoal já clicou no link do Não, Whindersson pode ir aqui que tá embaixo. só o pessoal os colegas assistindo. Tá bom. Só os colegas. Uma das coisas que me facilitou muito é que eu falo devagar. Seja em português, Eu seja já em não. inglês. Eu já meio que eu atropelo. Não, Pelo que eu morei muito tempo na Espanha, quero falar rápido, Isso, não sei o que. espanhol fala rápido. É. Ainda mais espanhol de espanhol. Da Espanha. Então eu sou um cara que fala devagar. No palco eu chego a diminuir ainda um pouco a minha velocidade de fala. Então o inglês me facilitou muito, porque vou lá, escrevo, memorizo as minhas coisas. Quanto mais memorizado eu tô, mais descolado fica, porque eu tenho condições de brincar com as pausas, tenho condições de dar aquela respirada. Se eu não tô memorizado, é que parece travado, entendeu? É o contrário em português. Em português, o cara tá muito memorizado, parece travado. Então o cara tem que estar meio leve. Os improvisos. Improviso não sai. Não sai? Em inglês, tá dizendo, né? Não Mas sai. no Brasil, sim. No Brasil sai muito Eu improviso. nunca fui um cara muito de improvisar. Não foi Se do a plateia improviso? começa, eu falo, cala a boca aí que eu tenho umas coisas pra dizer aqui. Eu já vi. Preciso seguir o Eu meu- já vi, já é preciso verdade. seguir o meu caminho aqui. Tem gente que já gosta de conversar. Não. O Sarro gosta de bater um papo com o pessoal Não primeiro. vem conversar comigo, não. Não conversa. Vai, vamos. Temos 1h10 aqui. Aquele que fica, dando palpite. Não. Eu fico com nojo também. Dou uma comida de rabo nele e sigo com o meu O caminho. cara dá aquela baixada. Isso, Pô, o o cara show já- é meu, velho. o Né? cara O já show sai é meu. Larga chateado. de mão, rapaz. O cara sai chateado, me xinga no Twitter, mas eu satisfiz as outras 1000 pessoas que estavam ali, entendeu? Não. Eu improviso, obviamente, não dá pra não improvisar. Por exemplo, o cara tá num bar, garçom derruba uma garrafa na cabeça de uma mulher com cabelo loiro. Você fala, porra. Mas eu tô rindo também porque tem até caturrita tem aqui. O Verdun veio falando no começo assim, ó, pô, cara, vamos pegar uma casa legal, galera liberou, não vou nem pagar nada. Bom, agora dá pra entender. Tem neve, tem obra, tem serra, tem caturrita, tem um helicóptero que passou. Não, mas agora a caturrita foi foda. Um casal de caturrita passou aqui, só se pegou. Não existe outra possibilidade de barulho que não tenha aparecido nessa Não entrevista. dá pra aguentar. Vamos. O negócio é o seguinte, tem um quadro, né? Porque eu faço meu quadro também, eu tenho, né? Tem um quadro. Nem tem caturrita nessa zona do país. Tem caturrita sim, Só passou aqui. pra nos fuder. Passou aqui. E falando aí. Tá bom, papo. Tá bom. Então, já que passou as caturritas, vamos pro quadro, que tem um quadrinho que se chama O Povo Quer Saber. Você fez a pausa pra uma vinheta? Claro, é eu isso? fiz Ai, aquela dentro. Desculpa, tem que ser pra Então, Rafinha... foi com toda a confiança não, na fui câmera confiança. Nem parece que tomou soco na cara. a vida Não, inteira. tá louco.
negócio é o seguinte, então as pessoas perguntam, que eu fiz um Instagram contigo antes, um pouquinho antes de começar, teve o churrasco, bate-papo, então, enquanto isso as pessoas estão perguntando. Tá. E a primeira pergunta foi do Vanderlei, que eu antecipei. Vande, meu brother. Já foi a Gosto pergunta do muito Vanderlei, do mas agora Vande. tem a nossa amiga Evelyn Rodrigues, nossa repórter Mano, a Evelyn Ela é boa. muito gente Amo boa, ela, muito amo. gente boa. Ela é o marido, gente boníssima. Muito, muito. Pede pra ele contar os bastidores da cobertura da luta do Cigano contra o Velasquez. A primeira. Nós estávamos juntos, foi a primeira vez que eu trabalhei junto com a Evelyn. Eu cobria pro UOL. Eu fui pra cobrir pro UOL, eu tava lá na Califórnia na época, e a Evelyn também tava fazendo uma cobertura, não me lembro exatamente pra quem. Cara, foi uma experiência muito interessante, porque assim, eu sou muito fã do UFC, de uma série de lutadores. Minotauro, Vanderlei, são caras que eu gosto muito. Eu cheguei lá, fiquei tá 14 anos lá no... 14 só. Ok. Entendi. Vanderlei, Ninja, Shogun, cara José incrível, Aldo, José Aldo, Anderson, José Aldo. pô, o Vitor. E tem mais gente, tem uma galera aí, mas tudo muita bem. gente, Muita gente, eu não quero nem dar, porque senão alguém pode ficar chateado, Não né? tem como, tá louco, não existe Então, isso. e aí, pô, aquela foi a experiência, cara, e quando o cara... Agora tem um helicóptero. Agora tem uma serra e um helicóptero. Evelyn, foi bom, foi legal. Isso. Tá respondido. E agora, se vir as caturritas agora, eu vou ter que chamar no... Vai ter que chamar no sniper. na arma de chumbinho. Então, cara, a imprensa fica muito perto. A imprensa, o camarote da imprensa é colado no octógono. Então, porra, vendo um brasileiro ser campeão mundial peso pesado, e eu e ela éramos os brasileiros que estávamos Sim. ali. Foi muito legal, cara. Me lembro que, porra, foi muito emocionante ver primeira, né? um brasileiro sendo campeão do UFC e... sabe, um abraço para todos os campeões do UFC peso pesado, Minotauro, Obrigado. Cigano e essa turma toda que conquistou grandes títulos no UFC. Obrigado. Também fui, mas nada a ver. Boa. O Gian quer saber. Pergunta pra ele como é que é ser uma lenda da internet. Que ele abriu as portas, né, do podcast no Brasil. Comecei em 99, cara, a produzir conteúdo pra internet. Nem tinha internet. Eu inventei a internet. Ah, foi tu? Eu inventei. 99 não tinha nada. Informação, né? Eu comecei a fazer vídeo pra internet, cara, numa época que não tinha, a galera não tinha câmera, não tinha nada. Foi interessante, porque eu apostei no vídeo muito cedo, assim, sabe? Sim. E construí uma base de pessoas que gostaram muito do meu trabalho até hoje. Até hoje. Tem pessoas que me encontram e falam, porra, sou muito fã da página do Rafinha, que era algo que eu fazia em 99, cara. Sabe, eu comecei a lutar em 98. Tá vendo? Um ano depois. Nada a ver com o assunto, nada a ver com Não, interessante você dizer. É um papo, né? Afinal de Eu contas é um papo. 99, eu lembrei de 98. Entendeu? Isso. Primeira luta, tu? Não, primeira eu comecei a treinar em 98. Treinar? A treinar. Lutar foi quando? A lutar um ano depois. Um ano só os caras te botaram no ringue já? Não, no jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Mas essa parte não era pra ter falado nada. Me interrompeu aí, já Tá bem. perdi Então o vamos passar pra próxima, então. Comentário da pergunta respondida. O Souza, esse boca mole já comeu tainha? Muito? Muita tainha. Pô, que isso. Lá em Tramandaí. Muito. Tramandaí ou Imbé? Tramandaí. Litoral de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. A pior praia do mundo é a Praia Gaúcha. Ah, é assim? Pior praia. Vai perder quantos seguidores? É mesmo? Tu acha isso? Não me importa. O pessoal do Rio Grande do Sul tem que saber disso. Rio Grande do Sul é um estado pelo maravilhoso. Pelo mar ou Mar, pela estrutura? Não, tô falando do mar. Ah, tá falando do mar, entendi. Então a gente não tem culpa. Não a praia. Tramandaí é uma cidade legal pra caramba. Imbé, Capão Novo, Capão da Canoa. O mar é horrível. Por que tinha aquele papo ali, como é que é? Você sabe como é que foi? Nescau e todinho. A água do Rio Grande do Sul, da praia, ela é misturada com areia. Então ela é marrom. Ai. Ela é rasa. O cara caminha 6 km pra começar a água a pegar aqui. Entendeu? Então assim, dunas que tem areia o tempo inteiro. Em Imbé ou Tramandaí tu ficava? Tu tinha casa onde? Eu tive casa em Imbé. Mas meu pai tinha em Tramandaí há muitos anos. Que é a mesma coisa, a gente sabe que é tudo junto. Um do lado do outro. Então eu tive muitos anos no litoral do Rio Grande do Sul. Eu também. A praia, você sabia que a praia do Rio Grande do Sul é a maior extensão litorânea sem relevo do mundo? Não. Se você começa caminhando lá em Quintão, você vai Lá até Quintão Torres. é foda. Até Torres não Caminhando. tem um relevo. Não acredito. Você nunca... Lembra quando você estava na praia? Que praia que você ia quando você era? Tramandaí. Eu ficava no Geraldo Santana, gosto de militar. Geraldo Santana. Lembra? Com meu pai lá. Meu pai tinha casa num prédio gigante chamado Siri. Na frente? Na frente, Geraldo Santana, o Siri pegando. Vamos voltar ao papo de novo? Geraldo Santana, uma vez eu me perdi lá dentro, cara.
Era grande Era aquilo lá, grande. pra gente que era Eu criança, conheço né? muito bem o José do Santana, fiquei muito tempo lá, vários anos. Olha essa coincidência. Muito cara. legal. Posso pra Eu próxima? não sei o que é a resposta. Eu Já não sei o que respondeu é. já. Já respondi? O Tá bom. Carlos quer saber se ele gosta de travesti porque o Cortez falou. É o que estão perguntando, eu não posso. Gosto muito de travesti. Eu não vou Eu gosto fazer, muito eu não vou fazer uma seleção. Tem travesti que tem uma bundinha muito melhor do que você, moça, que tá assistindo esse programa. Não, Toda pergunta- moça tinha que se esperar na força de vontade do travesti, entendeu? Do trans. Importante respeitar e usar os devidos termos. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Comeria muito. Isso. O Fran. Nunca comi, mas É o Fran ou a transaria. Fran quer saber. Baita comediante dos nossos. E botou, já ficou rico? Dá real, Rafinha. A gente quer saber aqui, a gente quer saber. A gente tem que saber se tá grandão ou não tá grandão. Tô bem. Ó, vou te explicar. Que Tô que é? bem, tô bem. Tô bem, tá? Pô, posso ir em qualquer lugar comer, posso viajar, tô bem. Tô rico, pô, eu vou de avião particular. Rico não, rico não. Não. Milionário. Milionário, pô, vou ali pra Los Angeles, vai de avião particular. Entendeu? Não, milionário também não, porque hoje em dia 1 milhão de reais também não... Já é milionário. Pô, não Já tem- é milionário, mais de 1 milhão milionário. Ah, isso aí fica difícil pro sequestro aí, né? Dá essa dica aí pro pessoal do Então, sequestrador. é. Mas ganhei um Não. bom dinheiro. Tá bem, então tá. Pra mim, Mas é legal porque por Pra teus mim. méritos, não porque tu ganhou uma herança, porque não sei o que. Não. Tu correu atrás. Eu- Quem comprou o primeiro carro foi tu ou tua mãe? Ou teu pai? Não, dá real. Mas daí- não. Eu herdei um carro dele. Até o Papai Noel veio. Recebi a chave no Beira-Rio. O meu pai tem um carro, ele comprou um carro novo, aí tinha um Palio muito estourado lá. Acho que ele que eu falou, meu ouvi tu filho, falar isso também, eu vai ouvi. lá e usa ele. Mas o seguinte, eu morava em Porto Alegre, eu trabalhava na RBS Verdun e eu ganhava R$850. Na verdade era 980, mas com os descontos ficava 850. Então, Ah, lembra legal, hein? Lembra bem, hein? Não, eu lembro muito bem, porque era o meu primeiro salário, durante um tempo eu ganhei isso. Então eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ganhar uma grana de verdade. Eu tinha feito jornalismo, eu ia trabalhar na RBS, muito difícil um jornalista ganhar um dinheiro legal. Quando eu migrei para comédia, eu sou um cara muito empreendedor, então assim, eu tive meu clube de comédia, eu tive muito show pelo Brasil, fui o primeiro cara a fazer show solo, assim, pelo Sim, Brasil isso e aí tudo é mais. legal demais, tá louco? Eu ganhei, eu não posso, eu não posso Não pode reclamar. Ganhei um dinheiro Mas muito vai dizer que bom. não é melhor, Se eu podia parar de trabalhar hoje. Ah, Podia. isso eu queria saber. Podia. Então tá bem pra caralho. Podia trabalhar, mas segurando um pouco a onda. Mas é legal porque Não- eu gosto de escutar isso aí também, Rafinha, porque eu tô na mesma condição que tu, de saber que foi que a gente correu atrás, entendeu? Tu correu atrás do teu, tu fez o negócio acontecer, tu não ficou esperando, vou ficar esperando aqui o meu pai, uma herança de alguém, não sei, Não, alguma coisa não. que pudesse acontecer, vou jogar na loto. Entendeu? Pode jogar na loto, mas eu Nem digo assim, teria tu condições. correu atrás pra Nem acontecer teria isso aí. condições. De ter uma vida boa, de dar um, né, o Tomzeira ter o Playstation dele, Isso. vamos comer ali, vamos sair pra jantar, vamos comer um sushi hoje, amanhã vamos de novo. Uma coisa assim, sabe? Quando eu cheguei em São Paulo, eu queria duas coisas só duas coisas. Comer Eu sushi, queria- não, nada a ver. Não, eu queria um apartamento que tivesse ar-condicionado. Pra mim era um luxo que eu queria ter. Sim. E eu queria poder me dar o direito de sair pra comer quando eu quisesse. Isso é legal. Só isso. É bom também. É o suficiente. É bom. Consegui isso tranquilamente. Mas aquele dia, desculpa eu te interromper, mas aquele dia que a gente gravou mais de 8 minutos, o ar tava desligado, o ar-condicionado. Não, porque tem ar-condicionado. Eu não falei que tá ligado. Não. Eu queria ter tinha que estar ali, tem que estar ali. Ali. Eu senti um calor aquele dia. que ele tá- ele não, tá- é que a gente passou, já passou, né? ele tá Não foi pro desligado. ar ainda. E o que eu queria falar é que realmente eu senti muito calor. Quando botou, botar. Eu posso ficar sem o fonezinho? Tu falou, não, bota o fone, tem um aí? retorno. Suou. Suei, porque tava me abafando aquele Mas negócio. por isso que eu ainda tenho o meu dinheiro. Entendi. Que eu cuido dele, entendeu? Se eu ligasse o ar-condicionado, Cara, por mais que eu goste de continua. você, carinho imenso, Sim. eu falo, vou ligar o ar-condicionado pro Verdun, Eu senti um um sushi calor a aquele dia na menos. tua É um casa. sushi a Sim, menos. eu entendi. Entende? Tá bem, desculpa. Então tá, passou essa É aí isso. então. Vamos, pula. É isso. Então tá. O Ian quer saber, o Ian é o cara que trabalha comigo lá em Florianópolis. Tá bom. Como que é a relação dele com o Marco Luque? Essa é boa. Por quê? Porque eu tô na casa do Marco Luque. Então não pode falar mal dele agora, nesse momento, senão a gente vai brigar aqui. A gente Baita de um pau no... vai jogar na piscina. Nada a ver, eu tô na casa do Marco Luque, então, né? E eu vou te falar, ele até falou de ti ontem, com o negócio da relação. Então é bom esclarecer, porque sempre as pessoas Acabei de perguntam. falar, antes de de começar todas a as gravar. perguntas, tinha 20 dessa. 20. Como é que é a relação dele? Entendeu? Eu sinto... O Luke, ele tomou uma atitude equivocada comigo lá na história do final do CQC. Ele sabe disso, acho que não é novidade nenhuma.
Agora, eu acho que eu carreguei um rancor muito grande dessa história. Primeiro, que não me fez bem e fez com que eu me distanciasse de um cara que eu tenho muito carinho, sempre tive muito carinho. Sabe? A gente teve um relacionamento super bom durante o tempo do CQC. Ele era um grande parceiro meu. Eu fiquei muito magoado do jeito que as coisas aconteceram. O Luke, na época, fez uma nota de repúdio contra mim pra Então, imprensa. não precisa entender, mas eu Não acho precisa que... entender sim. Vou repetir eu isso sei, sempre. mas- Porque quem se fudeu fui eu. Mas eu quero saber, eu não quero detalhes, eu quero saber um negócio assim, ó. Tu acha que os dois erraram? Tu errou e ele errou também. Interessa quantos por cento? Tu errou, ele errou? Não, eu não errei, velho. Não. Errou foi ele. Não, mas o programa é meu. Daí eu tô na casa dele. Daí todo mundo errou. Todo mundo errou. Não, Verdun, eu não errei. Edita, ele errei, faz ele errei. Só faz assim, ó. O meu erro foi de carregar um rancor muito grande de um erro dele. A gente tem, posso te falar, ninguém é perfeito, entendeu? Eu posso errar, acho que o meu erro foi carregar esse rancor durante muito tempo, que é uma coisa que não fez bem pra mim e fez com que eu me distanciasse de um cara que eu durante muito tempo considerei um grande amigo e que errou. Ah, obviamente, errou, salvou patrocínio, errou, se salvou daquele problema. Agora, o que acontece é o seguinte, Luke, Luke, Verdun, ele tá pensando em ti, então. Verdun, o que acontece é o seguinte, muitas vezes os nossos erros, eles não são necessariamente mau caratismo ou sacanagem. Nesse caso foi, né? Não, vamos resumir. Eu quero que tu olhe pra tua câmera, só que aqui são 5 câmeras. Tá bom. Tu viu que o negócio aqui, a produção Você é vai forte. editar essa parte aí. Não, é tua 5 câmeras, tu viu que o negócio aqui tá forte. Sim. Nosso diretor Janeto tem os cursos com toda a sua equipe. Olhe pra sua câmera e diga alguma coisa pro Marco Luque, por favor. Vai tomar no... Não, olha, eu quero te falar o seguinte, Luke, eu tenho um carinho muito grande por você. Você sabe que você fez uma cagada naquele momento. Eu acho que eu carreguei um rancor muito grande durante muito tempo, mas o tempo passa e acho que isso, o tempo, ele cicatriza as feridas. Então é um cara com quem eu tenho vontade de Tu ter diria pra ele, I love you? Não. Total. Te quero. Te quero muito. Agora sim. Eu sinto que eu carreguei muito rancor. Eu acho que ele sabe que errou. E eu acho que tá na hora de superar isso pro bem, pro meu bem também, entendeu? Porque, porra, é foda você ficar carregando coisa ruim de gente, principalmente gente que já foi muito chegada à tua. Sim. Eu gostaria que o Luke chegasse pra mim e me pedisse desculpa também. Porra, errei, meu irmão. Pô, Ele fez isso uma vez. Ele fez isso uma vez, mas eu tava muito... Ah, então já teve, então não vou falar de novo. Ouvido. Ah, tu não deu ouvido, mas deu ele fala e já fez. Já fez. Ah, então acho que passou. Já fez. Passou. Ele já fez, Eu ele já me gostei pediu. do teu depoimento, porque tu foi sincero. É verdade. Tu sentiu. Tem um rancor ainda. Tô me recuperando. Ainda? Não, tá recuperando. Tem, tô me recuperando. Chegou a fazer a terapia e tudo, né? Não fiz. Não fiz terapia. Não fiz. Então eu tenho uma surpresa pra ti. O Marco Luque respondeu. É? Marco Luque, fala aí a tua opinião. Rafinha, te quero. Seria em outra língua? Qual seria em outra língua, em outro idioma? Rafinha, kawaii, né? É, boa, claro. Ah, Eu vi. Japonês. Japonês. E inglês. Me gusta tu bola. Não, como é que é? Inglês. É. I love you, man. Rafinha Barça, I love you, man. Falso, né? A gente consegue ver a falsidade dele. Tô brincando. Um beijo pra você, Luke. O seguinte, aqui ó, é sempre uma pessoa, né? Que legal. Ah, o Ian perguntou, o Carlos perguntou, agora o Informações perguntou. Informações perguntou. Grande informações. Como foi parar no filme do José Aldo? Como é que tu foi parar lá no filme do José Aldo? Por que tu parou? Foi convidado? Te convidou? Teve um bom cachê? Que coisa legal isso que eu fiz, sabia? É um projeto que eu me orgulho muito, sabe? Que filme, né? Pô, muito Tá legal. louco, eu Não já é vi um- top o filme? Tá louco? Sensacional. O filme do José Aldo é muito O filme irado. do Afonso Poiar, um grande Não, diretor. eu cheguei a me emocionar quando eu vi a primeira vez. Eu vi mais de uma vez, mas eu dei uma emocionada, deu aquela gargantinha, sabe? Engasgada? Claro que deu, tá louco. Então, assim, eu sou muito amigo do diretor, que é o Afonso Poiar. Ele sabe que eu sou ator, que eu tenho condições de entregar um texto e tudo mais. Foi legal, cara, porque primeiro assim, eu sou muito fã do José Aldo. Ele é um cara com um coração gigantesco. Não tem ninguém no MMA que não goste do José Aldo. Não tem. Se o cara, eu sempre falo assim, ó, se alguém não gostar do José Aldo, Tá errado. tem que suspeitar daquela pessoa, não do José Aldo, entendeu? Porque todo mundo gosta do cara. E esse cara, pô, mas então o negócio é o seguinte, tu que é um cu de cachorro, Exatamente. entendeu? É assim que acontece. Cu de Que nem cachorro. Minotauro. Minotauro é a mesma coisa, entendeu?
É que nem tu, assim... Eu não. Não, tu não. Eu- O Vanderlei, porque o Vanderlei, mas o Vanderlei também, a maioria das pessoas gostam dele muito, mas o Minotauro, se o cara não gostar do Minotauro, tem que dar na cara dele, entendeu? Dessa pessoa que não gosta do cara, porque o cara ajuda todo mundo. É. Vamos pra próxima. Ele é tão já bom, falou, deixa eu responder. ele é tão bonzinho que na tua luta com o Minotauro, tu não foi o fato de você ter ganho dele que atrapalhou a amizade de você. Não, pior que é verdade. Eu já tava com amizade com ele, já tinha uma amizade com ele. Mas deixa eu acabar a resposta do cara. Ah, tu não respondeu? Não, me interrompeu. Desculpa. Aliás, então. tá acontecendo isso o tempo inteiro. Estão me chamando isso, me Porra. chamam de Faustão do YouTube. Mas é bom, porque é papo, né? Ah, é? O pessoal não entende isso. Vai comentar agora, não, porque interrompe. Não interrompe, não. A conversa é assim, duas pessoas Não, mas falam. já fui chamado de várias vezes. Já. Meu irmão já me interrompeu. Eu falei, pô, parece o Faustão, rapaz, do YouTube. Para, deixa o cara falar. É. Ele é o entrevistado. Então- Mas que na meu ponto de vista, não é uma entrevista. É um bate-papo. Entendi. Churrasco Posso e papo falar um pouquinho furado. agora? Posso falar? Desculpa. O cara me colocou pra fazer o papel do Louro, que é o melhor amigo do José Aldo. E aí eu fui pesquisar quem é o Louro. É um cara de 1,63m, bro. Ele luta na categoria 28 quilos. Porra, aí não encaixou, aliás. E aí, e o que pior, o cara me chamou uma semana antes pra fazer o filme e falou, semana que vem gravamos. Falei, que oportunidade maravilhosa que eu teria de 2 meses dar uma puxada num ferro, chegar legal, chegar bonito. Não, semana que vem. Falei, pô, mas me deixa fazer uma dietinha, chegar bonito. Não, vai assim Fazer uma mesmo. cetogênica. Falei, não, vou fazer um ciclozinho ali, uma coisa. Não, nada. Vamos pra próxima. Gilberto, gremista ou colorado? Gremista ou colorado? Colorado, internacional. Fui muito ao Beira-Rio, tinha cadeira cativa no Beira-Rio. Ah, é? Mas hoje em dia não acompanho mais tanto, não. Eu tenho muitos, eu sou gremista legal, né? Sabe disso? Eu sou Sim, os caras- embaixador, né? Embaixador não é, se diz cônsul, eu sou cônsul Eu do também Grêmio. sou. Tu é cônsul? Do Internacional. Ah, é? Cônsul cultural. Ei, não, é colorado. Aí não, mas eu tenho muitos seguidores colorados. Tem? Tem galera, ô, eu sou colorado, mas eu te sigo, Ah, entendeu? claro, Mais né? baixinho. O Mas cara por não que fala tu entrou assim. com esse negócio do Grêmio? Você tinha que lutar pelo Rio Grande do Sul, não pelo Grêmio. Vamos continuar aqui com as perguntas. Ah, esse queima, de graça. Guga perguntou, não é o do tênis. Saudade do Menino Deus? Pra quem não sabe, Menino Deus é o bairro onde ele morava. O bairro onde eu morava. É. Cara, eu tenho muita saudade dos meus amigos. Saudade especificamente da minha terra, eu não tenho tanto, sabe? Mas dos amigos, Dos amigos eu tenho muita. tu fala com eles ainda ou não? Falo. Com alguns? Falo, a gente tem um grupo, eu saí do grupo ontem, aliás. Bom você tá falando isso. Pô, isso é legal. É um grupo dos meus amigos de Porto Alegre. Dos ex-amigos. Não, são meus amigos ainda. Mas tu saiu do grupo. Não, saí do grupo porque os Então caras tu ficam é postando É. umas baixarias que você Ah, fala. não, baixaria não, eu- Não, umas baixarias que. Baixaria de gente que é ator, atriz, tudo bem. Agora o cara começa a postar aquelas coisas do. Ah. De menina do Facebook que vazou o vídeo. Eu fico puto, falo, pô, que isso, cara, Aí tu saiu do sacanagem grupo. com a minha. Saí. Tu não foi suspenso. Não precisa. fui, saí e falei, tudo do inferno aí. Aí os Quantos amigos são? Os caras começam a postar aquelas coisas de amarrar. Pai, eu odeio receber, sabe o que, no WhatsApp? Coisinha de... Alguma coisa assim, uma frasezinha do dia, não sei o que, de bababá, sabe? Eu não meu, curto isso, velho. Eu fico louco, velho. Sabe como... Sabe o que me irrita? Que dia eu recebi no grupo dos meus amigos, não era esse, um outro grupo. Aí os caras ficam postando gente batendo em bandido. Tipo assim, marginal, da surra. No outro dia eu vi um cara botar um moleque, era um moleque, meu. Moleque, pedindo pra ele botar os dedos na porta do carro, os caras Ah, eu fechando. vi também, eu vi Que isso. Eu isso, vi. cara? Se perguntar qualquer vídeo, eu vi esse também, eu vi todos. Que isso, Eu bro? vejo Me todos. dói no coração isso, cara. Que O que isso? tem que fazer, tu acha, então? Pegou o guri roubando, papá, era Leva isso. pra FEBEM. Leva pra FEBEM. Tem que ser punido pela lei. Sim. Vai fazer justiça com as próprias mãos. Sabe o que vai acontecer? Esse moleque tem pai. Tá, e tu pegou o guri abrindo No- teu carro. Tu pegou o guri abrindo teu carro e tava levando ou não, abriu o carro, não Meu é... carro, esse que eu vim aqui, leva. Leva, Pô, leva é o carro. teu. Eu não vou bater no moleque, cara. Você não sabe o que pode estar acontecendo, você não sabe qual é o desespero que o moleque tá vivendo. Por trás daquele menino pode ter um menino desesperado, um menino que se chegar em casa sem dinheiro nenhum apanha, um menino que tá precisando comer. Ah, não tô justificando. Não, entendi. Tem 1000 maneiras de você resolver os seus problemas, mas o Brasil é um país muito injusto, Aham. cara. Não dá pra você ficar fazendo justiça com as próprias mãos. A princípio é importante que a gente confie na lei e deixe que quem estudou pra isso resolva. Boa. Tu é a favor de bater no pessoal, é isso? Não, eu bato no pessoal quando eu tô trabalhando, né? Quando eu tô no octágono. Quando eu brigava na rua antes, quando eu era 18, 17 anos, eu apanhava mais, muito mais. Eu apanhava.
mas não aceitava o cachorro. Eu ia, pegava alguma coisa, não sei o que, não sei o que, entendeu? Era isso que eu fazia. Entendi. Vamos pra acabar aqui, entendeu? Porque o diretor já tá meio... Já derrubamos o clima aqui, né, nesse papo aí. Não é isso, o diretor já tá Assim. meio assim, já 2 horinhas tá bom. Tá bom. Não tem nem mais cartão nas câmeras. Não tem mais... O Ian quer saber de novo, o Ian de novo, não, o Duda de novo. É outro... Já levou algum processo, já processou alguém? Nunca processei, sou contra isso. Mas já? Processo? Já levou... Vários. Estou sendo processado agora pelo Márcio Smelling. Não. Fiz piada dele, ele ficou chateado. Não é verdade. Ficou chateado. Ele quer me... Tu já teve que pagar um dinheiro por algum processo também? Tive, que isso? É mesmo? Nossa. 250 pau pra menina cantora lá. É mesmo? Paguei, Não acredito. paguei. E uma boa parte desse dinheiro, ela investiu naquela entidade do João de Deus. Não. Tô falando que depois era abusador aí. Meu dinheiro serviu pra bancar abuso. Eu não acredito. Olha que triste isso. A 200. E aí, eu nunca... E aí depois o Márcio Smelling veio me processar falando em abuso. Triste isso. Tô cercado de gente que não é do bem. Rafinha, muito obrigado, fiquei muito feliz que tu veio. Pô, acabamos num clima ruim, nós Não, acabou. Tava tão melhor antes. Muito obrigado, Rafinha, porque o diretor já tá, entendeu? Sim. E eu queria dizer assim, as redes sociais pra galera te encontrar. Rafinha Bastos no Insta. Isso. No YouTube, que tá muito legal o teu Mais canal. 40 O teu minutos. canal tá irado, tá irado. Hoje, se você tá assistindo hoje, é só lá entrar que vai ver meu papo com o Verdun. Ah, é? É verdade. Mas lançou assim? No mesmo dia. Como é que é isso? Que dia você lança esse aqui? Esse aqui lança daqui a 2 meses. Mas que dia da semana é? É quarta. Quarta-feira a gente vai lançar o teu. Ah, é? É isso aí. Hoje. Acaba Não, esse mas- vídeo, clica embaixo aqui na Não, mas descrição. eu tava louco pra ver, Não vai ver antes não. Só na hora. Entendi. Tô esperando o momento certo pra gente divulgar. Ou, que dia que vai lançar esse aqui? Daqui a 2 meses. Não tô brincando. Bom, já tá disponível. Eu acho, Clica tá ali bom, o link. tá bom. Twitter, tu usa o Twitter? Redes sociais. Twitter o mais tu usa é o Insta. Isso. Que eu, né, tu usa Pode me bastante. seguir no Xvideos também. Xvideo Tô com não, o canal- é que tem criança. Tá bom. Então me segue no Instagram. E no Twitter também. Tu usa o Twitter? Uso bastante. Eu tenho, mas não uso. Twitter e Instagram eu uso bastante. Pena. Tem que usar o Twitter. Facebook, Facebook não uso. não usa muito. Mas tenho lá. tem o fanpage ou Tenho não? 4 milhões e meio de seguidores no meu fanpage e nunca... Eu tenho 1,1 milhão e não uso nunca também, eu uso pouco. Eu só ligo um com o outro. Postou no Instagram, sai no Facebook. Tu não faz isso? Ninguém vai te seguir, as pessoas vão parar de seguir. Ah, é? Vocês querem conteúdo exclusivo, tem que botar conteúdo exclusivo. Entendi. Tua equipe quer comer. Vou fazer Eu agora. ficaria conversando com você pro resto da minha vida. Muito obrigado. Gosto muito de ti. Muito obrigado. Tenho um carinho gigantesco por ti. Obrigado por ter vindo. E quero agradecer Obrigado pela viagem. Quero agradecer publicamente. Paguei, né? Agora paguei essa viagem. Todo favor que o Verdun me fez na vida, eu paguei hoje. É. Quero agradecer pra você publicamente. Você me conseguiu os momentos mais importantes da minha carreira, que foi minha entrevista pro Joe Rogan, que é o maior feliz. podcast do mundo. E se não fosse por você, pela tua generosidade... Bolívia, eu não fiz muita coisa não, eu só fiz. Mas, cara, quando a gente é influente, um telefonema é muito. Se eu fosse pedir telefonema de muita gente, tenho certeza que não ia fazer. E você foi lá e Obrigado, fez pra não, eu mim. fiquei feliz também que tu ficou tão feliz e ficou irado. Porque falar com o Joe Rogan, que é um do maior podcast do mundo, e falar por 2 horas e pouco com o Se o cara... teu inglesinho não fosse tão cagado, você Eu podia iria lá, fazer. não, já tava lá. Nem me ajudava. Não, fez, Ligava pra ti mesmo. É óbvio. O Rogan dá pra mim, entendeu? Mas com 5 minutinhos já rei, entendeu? Tem que ser um highlightzinho só, entendeu? Não tem como 2 horas, 2 horas e meia. É. Tu tá louco, Rafinha, não tem como. E fluiu o assunto, né? Muito. Tá vendo? Quer ir embora? O pessoal tá nervoso. Então, valeu, Não, obrigado. eu fico aqui mais. Eu Fica tô mesmo. aqui. Vamos comer mais agora, vamos comer mais. vamos Galera, comer. muito obrigado. Aí foi mais um churrasco papurado com Rafinha Bastos. Hey! Valeu, galera. Beijo. Teve a neve, Caturrita, Paponel passou, Serra, Serra. gente morrendo numa queda, helicóptero.